Começa agora. Aedas no ar. Olá, está começando o seu informativo sobre o processo de reparação de danos do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, há quase 5 anos. Eu sou o Lucas Jerônimo e este é o Aedas no Ar, um programa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, AEDAS, a assessoria técnica independente dos atingidos e atingidas na Bacia do Paraupeba e Lago Três Marias. Seguimos juntos dos atingidos e atingidas nessa caminhada por direitos, por reparação integral dos problemas decorrentes do desastre crime de responsabilidade da mineradora Vale S.A. Todas as semanas, neste mesmo dia e horário, a gente se encontra por aqui na sua rádio para tratar de temas importantes que têm a ver com a vida de todos. Essa caminhada tem muitas lutas e muitas conquistas. No nosso site, aedasmg.org, você tem acesso a muitos registros dessa história de trabalho, de coletividade e participação popular. Também estamos nas redes sociais, no Instagram e Facebook, pelo @aedasmg. Você está ouvindo Aedas no ar. Começamos hoje falando de um acontecimento importante dos últimos dias. Uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais reuniu pessoas atingidas das 5 regiões da Bacia do Rio Paraupeba para discutir questões de saúde. Quem nos traz as informações é o comunicador Felipe Cunha. Os atingidos e as atingidas participaram na última quarta-feira, dia 8 de novembro, de uma audiência pública que ocorreu na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que debateu a necessidade de estruturar estratégias de prevenção e enfrentamento aos potenciais danos gerados pelas barragens do Estado, em especial os danos à saúde causados pela mineração. A reunião foi realizada pela Comissão de Saúde de Minas Gerais. Durante a audiência, as pessoas atingidas destacaram a importância de estabelecer um protocolo e uma política estadual abrangente de assistência à saúde para as comunidades atingidas por barragens. A preocupação em relação às questões de saúde são constantes, como relata Alexandra Andrade, diretora da Associação dos Familiares de Vítimas Fatais, a AVABRUM. Assim como vários familiares de vítimas, a nossa vida mudou da pior maneira possível no dia 25 de janeiro. E desde então nós estamos com vários problemas na saúde, familiares que nunca tinham feito um tratamento psicológico, um tratamento psiquiátrico, hoje fazem tratamento, outros não aceitam. Nós temos pais, mães que estão morrendo e as famílias falam que é de tristeza, é um crime continuado. Quando chega próximo do dia 25, a saúde dos familiares agrava ainda mais. A gente vem aqui hoje pedir que sejam pensadas políticas públicas para os familiares das vítimas. Essa falta de justiça também agrava mais a saúde dos familiares, porque a gente fala que depois do encontro, o que o familiar mais quer é a justiça e a punição dos culpados e a responsabilização das empresas. Para Valéria Carneiro, produtora rural e moradora atingida do assentamento Pastorinhas, em Brumadinho, desde o rompimento, o adoecimento das pessoas se acumula. A questão da saúde ela é um tema que precisa urgentemente ter uma atenção das autoridades aqui presentes, principalmente nas questões da contaminação e nas questões do autoextermínio. O rompimento é só a consequência das faltas de políticas públicas e de uma seriedade na investigação dos processos minerários no nosso país. Nós temos 5 anos onde 272 pessoas foram trituradas vivas e ninguém foi punido até o momento, ninguém foi preso. E os problemas de saúde, tanto psíquicas quanto emocionais, mas como físicas também, que nós somos acometidos e que não tem ainda nenhum lastro para criar um link com os nossos problemas de saúde com o rompimento dessa barragem e com os empreendimentos minerários. Pasmem que nós tivemos 272 assassinatos e nós temos 60 pedidos de novos registros de lavra de pesquisa de mina para dentro de Brumadinho. 60 novas mineradoras. Então não vai ter água para essa população.
Já Maria Santana, atingida da comunidade do Vale do Sol, em São Joaquim de Bicas, questionou o processo de reparação e pediu celeridade. Eu falo que esse projeto, de reparação, eu falo que ele está de cabeça para baixo. Por conta que o socioambiental já tinha que ter feito alguma coisa pelo socioambiental. E aí vem a saúde para complementar. Porque nós necessitamos muito, muito, muito dessa saúde. São adolescentes se exterminando, tentando autoextermínio, muitos adolescentes. Escola, professora não sabe lidar com as situações dos alunos, com dores de barriga, com dores de cabeça, com doenças. Então, os hospitais também, os médicos, não sabem lidar com essa situação, ou porque não tem um protocolo. Então, nós precisamos dessa atenção. E rápido. E antes que seja tarde demais. Porque tudo que passado não tem mais jeito, A urgência de investimentos na saúde pública, a implementação de medidas de reparação eficazes e o monitoramento abrangente da saúde também foram pontos enfatizados durante as discussões, como enfatiza Tatiana Rodrigues, coordenadora do Movimento de Atingidos por Barragens e atingida moradora de São Joaquim de Bicas. Saúde é o fundamental para todos nós sobreviver. Hoje, o mental de todos os atingidos estão abalados. Falar de novo, a gente já está cansado de falar e repetir. Literalmente, a gente está pedindo socorro. A gente passa por as nossas unidades básicas de saúde, feitos exames, feitos laudos, mas não tem um tratamento. Não tem especialidades para cuidar da nossa saúde enquanto atingidos. E não sabemos os danos que isso pode ser causado à nossa nova geração que está vindo. Isso que é preocupante. E, assim, eu peço que vocês tenham essa atenção para a gente atingidos. A gente não fala em prioridade, mas sim entender o que a gente está sofrendo. Porque quem está lá, vivendo dia a dia, falar aí, da fumaça, da poeira, é a gente que respira isso. A gente já não está aguentando mais. E, assim, não tem como a gente sair de onde a gente cresceu, viveu e mora até hoje. Não adianta a gente estar aqui discutindo, batendo, brigando e não funcionar na realidade. Que a realidade é para nós que estamos lá, não é somente aqui no papel. Estiveram presentes na audiência de saúde o deputado Arlen Santiago, presidente da Comissão de Saúde. Também esteve presente a deputada estadual Bela Gonçalves e outros representantes presentes como Erli Rodrigues, que é o secretário-geral do Conselho Estadual de Saúde, a Vanessa Campolina, promotora de Justiça, Silvia Zenóbio, assessora da diretoria do Hospital das Clínicas, Sérgio William Viana Peixoto, que é pesquisador da Fiocruz Minas e da UFMG, e diversos outros representantes de áreas de saúde, meio ambiente, entre outros. No nosso site, aedasmg.org, tem uma matéria completa com toda a cobertura desta audiência, com fotos e as informações na íntegra de tudo que aconteceu nesse espaço muito importante para a luta dos atingidos. Acessa lá. A gente vai ali e daqui a pouco tem mais informação sobre o processo de reparação de danos do rompimento da barragem da mineradora Vale em Brumadinho. Na sequência, a gente fala por aqui sobre a Jornada Nacional de Lutas, que cobra a aprovação da Política Nacional de Direitos da População Atingida por Barragens. Um espaço muito importante de debate, de lutas, de construção coletiva, e atingidos e atingidas da região, da bacia do Rio Paraupeba, estiveram lá em Brasília e participaram deste momento. É daqui a pouco. Continue com a gente, fique ligado aqui na sua rádio, nas plataformas digitais. Este é o seu Aedas no Ar. Um intervalinho rápido e voltamos já. Voltamos. Por aqui na sua rádio e nas plataformas digitais, o Aedas no Ar. Espaço de informação e notícias sobre o processo de reparação de danos causados pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Toda semana, neste mesmo dia e horário, nos encontramos aqui na sua estação e a qualquer hora no Spotify e YouTube, como nas redes sociais, pelo @aedasmg. Ei, gente, seguimos falando de assunto sério por aqui, hora de mais informação.
Atingidos e atingidas do Paraopeba participam da jornada de lutas em Brasília, que cobra a aprovação da Política Nacional de Direitos da População Atingida por Barragens, a PNAB. A atividade contou com a participação de cerca de 2.500 pessoas atingidas de todas as regiões do Brasil. As informações com o Diego Cota. Um grupo de lideranças das regiões 1 e 2 da Bacia do Paraopeba, atingidas pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, participaram da Jornada Nacional de Lutas que ocorreu em Brasília entre os dias 4 e 7 de novembro. A jornada foi organizada pelo Movimento Nacional dos Atingidos por Barragens, MAB, e buscou dar visibilidade às principais reivindicações do movimento: reparação, efetivação dos direitos e políticas de proteção social para os atingidos por parte do Estado brasileiro. Um caminho para garantir a proteção à população atingida é a aprovação da PNAB, a Política Nacional de Direitos da População Atingida por Barragens. Fernando Oliveira, integrante da coordenação do MAB em Minas Gerais, avalia que a aprovação da PNAB é estratégica para as comunidades atingidas, pois garante mais segurança jurídica diante das grandes empresas poluidoras. Em Minas Gerais já foi aprovada a PEAB, que é a Política Estadual de Atingidos por Barragens. Ambas as políticas têm o mesmo conteúdo do ponto de vista do quem é o atingido, quais são as categorias que são atingidas, quais são os danos que os atingidos sofreram e qual é a reparação. Que aí tanto a Política Nacional quanto a PEAB, ela vai trabalhar nesses três aspectos. Quem é os atingidos, quais são os danos e qual é a reparação. O que o empreendimento não faz, né? Porque os empreendedores, as empresas têm os seus marcos legais, garante a sua segurança jurídica e não tem nenhuma lei para os atingidos. Então a lei, ela garantiria isso. O projeto de lei da PNAB define responsabilidades, formas de reparação e mecanismos de prevenção e mitigação de impactos dos empreendimentos com barragens no Brasil. Michele Rocha é atingida do Monte Calvário, em Betim. Para ela, a ida a Brasília é a cobrança das autoridades por respostas concretas para as comunidades atingidas. E a gente juntou, o país inteiro para que seja aprovada a PNAB e que é de muita importância, para criminalizar essas empresas que fazem essas barbaridades com os atingidos e atingidas de Minas Gerais. A gente, como mulher, como mãe, que a maioria, nós somos maioria as mulheres, a gente vem na intenção de deixar um futuro melhor para os nossos filhos, É o que me incentiva como mãe estar aqui hoje em Brasília, é trazer a esperança de que crimes como esse não aconteçam mais e deixar um lugar melhor para os nossos filhos. A aprovação de uma lei que regulamente uma política nacional para as pessoas atingidas por barragens busca fortalecer a participação das comunidades atingidas por meio de um marco regulatório que deve ser seguido pelos estados e municípios. No domingo, dia 5, a programação da Jornada de Lutas em Brasília contou com um ato político interreligioso Revida Mariana, em memória dos 8 anos do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. Na segunda-feira, dia 6, a programação incluiu o seminário As Mudanças Climáticas e as Reivindicações das Populações Atingidas. Na terça-feira, dia 7, o projeto de lei número 2788 de 2019, que estabelece a Política Nacional de Direitos da População Atingida por Barragens, passou pela Comissão de Infraestrutura do Senado, onde teve relatório favorável para aprovação e regime de urgência para votação pelos demais senadores. Você está ouvindo Aedas no Ar. Momento de conhecer, como na nossa edição anterior, mais informações de uma cartilha produzida pela Aedas e que tem como título Construindo Projetos de Demandas das Comunidades Atingidas. Quais são os nossos direitos? Esta cartilha reúne informações sobre os direitos que foram violados na vida dos atingidos e das atingidas, por causa do rompimento da barragem na mina Córrego do Feijão. Reparação integral.
Direito à proteção dos serviços ecossistêmicos. São serviços ecossistêmicos culturais de provisão, de regulação e de suporte. Até o momento, constam 8 danos aos serviços ecossistêmicos em 175 comunidades. Foram relatadas que as perdas relacionadas ao curso do rio também se estendem na relação com plantas que são necessárias para os rituais e processos de cura. Com o rompimento, a comunidade não pode mais colher ervas, ritualizar e realizar vivências religiosas na natureza e no rio Paraopeba, como a lavagem de cabeça. Direito à renda e à subsistência. São relativos ao custo de vida, como renda básica, renda ou lucro de pessoa física, de pessoa jurídica ou de sociedade em comum. Até o momento, constam 7 danos à renda e à subsistência em 218 comunidades. Como exemplo de dano às pessoas atingidas, relataram a perda de renda, apesar do benefício do Programa de Transferência de Renda, o PTR, e que houve um aumento no preço do aluguel. Também foi relatado que, em Brumadinho, os atingidos e as atingidas não veem um enriquecimento da população, e sim um empobrecimento. Direito ao patrimônio cultural e à cultura, envolvendo um patrimônio cultural, material e imaterial, arqueológico, etnográfico, natural, paisagístico, produção artística, cultural e memória coletiva. Até o momento, constam 12 danos ao patrimônio cultural e à cultura, em 208 comunidades. Um exemplo desse dano é que o rompimento interrompeu atividades tradicionais que reuniam centenas de pessoas. Muitas dessas tradições eram feitas às margens do rio Paraopeba. Direito à vida digna, no que diz respeito ao projeto, modo, qualidade de vida e ao tempo livre. Até o momento, constam 7 danos à vida digna em 151 comunidades. As pessoas atingidas relataram que perderam o espaço de descansar a cabeça e que perderam sua vida boa, o direito de ir e vir e que não podem mais usar o rio Paraopeba para pescar, esfriar a cabeça, cultivar suas hortaliças e criar seus animais. Direito à posse e à propriedade relacionado à segurança jurídica da posse, espaço privado de uso coletivo, meios e insumos de produção e estoques, direito à terra. Até o momento, constam 38 danos à posse e à propriedade em 192 comunidades. Uma exemplificação desse dano é que pessoas atingidas que moram em ocupações relataram que ainda é comum ouvir que a ocupação não tem direito e que há uma rejeição do poder público em assistir à área como se ela não fosse parte do município. Esta cartilha é uma produção da AEDAS, elaborada para a formação em direitos humanos, com o propósito de apresentar para os atingidos e atingidas os direitos que constam no diagnóstico participativo de levantamento de dados que está sendo desenvolvido desde 2020. Acesse o material na íntegra no nosso site aedasmg.org. Ei, povo! Está chegando ao fim mais um encontro. Obrigado por sua companhia. Semana que vem a gente se encontra novamente neste mesmo dia e horário e eu te espero. Continuamos juntos e conectados sempre pelas redes sociais no @aedasmg. Um grande abraço e até mais. Este programa teve produção de Diego Cota, Felipe Cunha, Valmir Macedo, apresentação, roteiro e edição de Lucas Jerônimo. E contou com o apoio da equipe de comunicação da AEDAS.